Jesus, Senhor, estamos nós reunidos diante de Ti na Tua presença. Agora, Senhor, o Teu povo, Senhor, está de pé, falando contigo acerca da Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem, Senhor, para nós uma palavra, e que Tu vais, Senhor, usar o Teu servo como sempre tem usado. Ó Deus, que esta Tua palavra, Senhor, encontre, ó Deus, nos corações aqui presentes, Senhor, um lugar, Senhor, uma terra produtiva, para que possa, Senhor, crescer e dar frutos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor esteja libertando e salvando, sarando, Senhor, e trazendo, ó Deus, a liberdade para todos os que estão aqui presentes. Senhor, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, vamos abrir as páginas da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, um texto extremamente conhecido de todos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto bíblico nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler versículo de número 8. A palavra que o Senhor colocou nessa noite no meu coração, e certamente Ele vai falar conosco esta noite, né? Você crê assim? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, assim seja, né? Se você concordou, eu também concordo nessa noite com você. 1:8 de Atos dos Apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. Tome assento. Glorificando, exaltando esse Deus que é, sem dúvida, maravilhoso e está no nosso meio nesta noite. Meus amados irmãos, é lógico que nós temos as nossas crianças, nossos adolescentes, e eu sempre busquei trazer uma palavra quando me é dada a oportunidade, e eu não sou um pregador, eu sempre digo isso, mas sempre que me é dada uma oportunidade de acordo com o departamento, eu gosto de falar de acordo com o departamento, né? Mas Deus nessa noite me levou a esse texto, e quando fiquei sabendo que o irmão queria pregar, não veio, não pôde vir, ou não teve outro compromisso, não pôde estar conosco, mas quando cheguei na casa de Deus, esse texto já estava vivo no meu coração. E aí a gente tem aquele costume de pensar assim, que não é adequado para um culto de domingo à noite, com várias pessoas que nos visitam, e também com as crianças, com os adolescentes, que são importantes na casa de Deus, que precisam de uma palavra orientadora, que precisam de uma palavra diferenciada para seu contexto, mas de maneira alguma eu pude fugir dessa palavra. Engraçado que eu peguei uns papelzinhos ali, fui anotar alguma outra coisa ali para tentar trazer uma palavra de acordo com eles, e o Espírito do Senhor parece que não fazia vivo, não conseguia nem anotar ali o que eu pretendia falar. Porque eu sei que o Senhor quer falar conosco essa noite. Quando o irmão Josué pediu para a igreja, para nós orarmos essa noite, especialmente pelos enfermos, então aí esta palavra ficou ainda mais viva no meu coração. A necessidade de poder na nossa vida. Eu acredito, irmãos, que todos nós que estamos aqui na casa do Senhor, já de alguma maneira experimentaram o poder de Deus na sua vida. Uma vez que você aceitou a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, então o primeiro contato com esse poder você já teve. Porque a partir da salvação da nossa alma, nós temos a limpeza no nosso coração. Jesus entra dentro de nós e muda a nossa vida. Se caso isso não aconteceu com você, então você precisa ainda ter um encontro real e verdadeiro com Jesus,
para que a sua vida seja realmente mudada, transformada, porque é assim que nós cremos. E o Evangelho de Jesus permite que eu fale isso para você, dizendo que se você não teve um encontro com Deus, com Jesus, ou se você pensa que já teve, mas a sua vida não foi transformada, então você ainda não teve. Agora, nesta noite, é uma oportunidade que você tem de ter um encontro com Ele, porque Ele está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o texto todos os irmãos conhecem esse texto, porque ele é muito falado, e às vezes a gente evita até de comentar muito nesse texto, porque ele é um texto bastante falado, bastante pregado. Eu, inclusive, quantas vezes já falei, quem sabe até para os irmãos, em quantas vezes mencionei esse texto, de quando os discípulos de Jesus, quando recebem esta promessa de que eles seriam cheios de poder pelo Espírito. Nós sabemos, irmãos, que na antiga aliança, o Espírito de Deus, ele não era um ser com livre acesso em todas as pessoas. Nem todo mundo poderia usufruir desse poder. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que apenas algumas classes de pessoas, como os reis, os profetas e os sacerdotes, eram as pessoas que recebiam o poder do Espírito na sua vida. E através desse poder, então, tanto os reis, eles poderiam julgar as nações, eles poderiam dominar, eles poderiam eles poderiam guerrear pelo poder do Espírito. Eles poderiam governar pelo poder do Espírito, assim como os profetas profetizavam pelo Espírito, né? Tanto é que, por exemplo, lembramos, por exemplo, nesta noite, podemos lembrar de Saul, por exemplo. Saul, quando foi ungido rei de Israel, pela vontade do povo, não pela vontade de Deus, mas mesmo assim, por causa desta promessa, por causa deste conteúdo que o rei precisava ter, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Saul e ele chegou até a profetizar no meio do arraial. Lógico que pela vontade de Deus, Saul nunca seria rei. Aqui existe um grande problema, eu vejo a primeira vez que a gente encontra democracia na Bíblia, né? E já deu problema. Porque a Bíblia diz que Saul começou a fazer o que não era para ele fazer. E de repente o Espírito de Deus se afasta da vida de Saul, e quando o Espírito de Deus se afasta, entra um espírito maligno na vida de Saul. E ele começa a ficar endemoniado. Um rei, uma pessoa que poderia ter todos os prediletos para alcançar o seu reinado, ter uma sucessão abençoada, mas ele, por causa de fazer o que não era para ser feito, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou dele, um espírito mau começou a dominar a vida de Saul, de forma que esse espírito tanto atormentava que ele chamava os feiticeiros, chamava os magos, e ninguém podia dar jeito na vida de Saul, até que chamavam um menino chamado Davi, que todos nós conhecemos e que eu gosto de falar no nome dele, porque hoje nós temos tantas crianças aqui, e ele era como vocês, ainda pequeno, adolescente, e estava trabalhando para o seu pai, e a Bíblia diz que o dia que ele foi ungido, rei sobre Israel, embora não assumisse para governar, mas o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. Então não importa se você ainda é um menino, se você ainda é uma criança, o Espírito do Senhor hoje está disponível para você nesta noite. Ele quer encher a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu me lembro, esses dias eu até falei para os irmãos, e quando porque a gente foi criado num outro contexto, irmãos, né? Eu não posso dizer para os irmãos que eu sou um saudosista, mas eu gosto de lembrar do meu tempo de infância, quando adorava o Senhor na igreja, quando servia o Senhor, e me lembro que era feio para nós. Quando eu era criança, ainda era muito feio a gente não ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro de chegar na igreja e os meninos da igreja às vezes dizendo: Tiago, mas você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, rapaz, tu deve ter algum pecado. Eles diziam assim, né? Porque eles imaginavam assim: poxa vida, mas ele é filho de crente, ele vem na igreja, ele faz tudo como nós fizemos, e por que ele não recebe o batismo com o Espírito Santo? Mas Deus tem os seus caminhos, os seus meios, a sua forma, e de repente, num dia em que eu não esperava receber o batismo com o Espírito Santo, eu fui batizado. Então Deus tem a sua maneira de agir, mas é lógico que o Espírito do Senhor está disponível a todos, desde o mais pequenininho até o mais ancião da casa de Deus. Todos podem ser cheios desse poder.
E Davi, a Bíblia diz que quando chamavam o moço, que ele chegava diante do rei Saul, a Bíblia diz que ele tangia a sua harpa, ele tocava a sua harpa, e o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul, do rei, tinha que sair, porque chegava um menino cheio do Espírito de Deus. E aonde chega um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, ou seja lá quem for, que é cheio do Espírito de Deus, ele muda o ambiente. E se tiver alguma coisa ao contrário, tem que bater em retirada, porque alguém está ali com o poder de Deus na sua vida. E assim por diante, nós vamos ver tantas outras pessoas que foram cheias do Espírito. E eu anotei rapidinho aqui, por exemplo, o profeta Joel, quando profetiza no meio do arraial, dizendo assim: olha, nos últimos tempos, vossos servos e vossas servas serão cheios do Espírito, e o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Eu acredito que ele nem imaginava o que ele estava profetizando, né? Eu acredito, irmãos, que uma pessoa cheia do Espírito, é como falou aqui o nosso irmão Valmir nesta noite, quem é cheio do Espírito é, por exemplo, como Abacuque, que mesmo num tempo de crise, num tempo como nós estamos vivendo hoje, ele se levanta no meio do povo, no meio do seu povo, e diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele confiava no Senhor, e todos esses personagens personificados que estão, a videira, a figueira, a oliveira, representando os poderes espirituais, o poder, ou seja, o poder político, o poder religioso da época, ele estava dizendo o seguinte: ainda que tudo fale, eu sei que há um poder de Deus sobre a minha vida, e se esse poder está sobre a minha vida, então não importa se eu estou vivendo uma crise, tanto espiritual, quanto financeira, quanto política no meu país, na minha sociedade, onde eu vivo, não importa, se eu sou cheio do Espírito do Senhor, eu sei, e eu vou me alegrar no Espírito do Senhor, porque eu sei que muito em breve o Senhor vai dar um jeito nessa coisa. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que é cheio do Espírito, irmãos, ele é diferente. Jesus foi usado pelo poder do Espírito. Jesus, em todo o seu ministério, desde o primeiro milagre, quando ele transforma a água em vinho num casamento em Caná da Galileia, ele foi usado pelo Espírito, porque ele não sabia que ia faltar vinho, mas o vinho tinha um simbolismo de alegria. O vinho era a principal bebida da festa, e você já foi a algum lugar aonde falta alguma coisa ruim, coisa feia, fica uma imagem assim muito ruim, e eu imagino que as pessoas daquela festa estavam preocupadas, mas a Bíblia diz que Jesus estava na festa, e aonde Jesus chega, o milagre acontece. E a Bíblia diz que quando Jesus chama lá os seus discípulos e dizem assim: olha, trazem aí algumas talhas com água, a Bíblia diz que ele ora sobre aquilo e vira vinho. E a Bíblia diz que quando ele dá ao mestre-sala para o mestre provar, o mestre-sala fica apavorado: poxa vida, mas esse cara é diferente mesmo. Aleluia. Era pelo poder do Espírito que Jesus fazia todos os milagres. Jesus, vamos caminhar rapidamente para mim ser mais rápido aqui para os irmãos. Vamos caminhar, por exemplo, quando Jesus chega numa aldeia chamada Betânia, a Bíblia diz que há alguns amigos de Jesus. Esses amigos estão preocupados porque Lázaro estava enfermo e morreu, e a Bíblia diz que sepultaram, e quando Jesus chega, Lázaro já está apodrecendo dentro do sepulcro, mas a Bíblia diz que Jesus diz para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus vai lá, manda remover a pedra e manda Lázaro sair para fora. Lázaro sai para fora, é ressuscitado, Lázaro é curado, Lázaro começa a viver de novo pelo poder do Espírito que estava atuando em Jesus. Agora vejam, irmãos, os discípulos de Jesus toda a vida caminhavam ao lado do seu mestre, e todas as vezes que Jesus fazia um milagre, os discípulos estavam junto. Mas um dia Jesus está na cruz do Calvário de braços abertos, e a Bíblia diz que o seu sangue começa a escorrer pela cruz. Ele derruba a sua face e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ah, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que ele dá um último suspiro e morre.
e toda a esperança de poder do Espírito atuando através de Jesus, eu acredito que começa a se esvaziar. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, vamos andando, né, rapidinho, mas ao terceiro dia eles são surpreendidos com a notícia, quando as mulheres estão voltando do sepulcro e dizem assim: olha, Jesus não está mais lá no sepulcro, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus se apresenta aos discípulos e diz para eles: paz seja convosco, a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. E Jesus começa novamente a operar alguns milagres, mas de repente chegou o dia em que Jesus vai ser levado ao céu, e quando Jesus está para ser levado ao céu, eu acredito que a tristeza caiu sobre o corpo, sobre a vida, sobre o espírito, sobre a alma dos discípulos, porque eles começaram a olhar e ver a sua única esperança de poder subir para o céu. Mas antes de subir para o céu, Jesus fala esta palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Aleluia, glória a Deus. O povo de Deus volta para Jerusalém conforme era assim predito por Jesus. Volta para Jerusalém, ora, e um determinado dia eles recebem o poder do Espírito. E a partir dali eles começam uma novidade de vida. Eles começam a viver diferente. A Bíblia diz que quando eles se reuniam na igreja primitiva, as suas reuniões uns tinham salmos, outros tinham cânticos, outros tinham, mas todos tinham alguma coisa para oferecer. Todos estavam ali com o mesmo objetivo, de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor. Eu não sei como é que você veio à casa de Deus, mas eu quero te convidar a ser como aquela igreja que sempre trazia algo para oferecer ao seu mestre. Aleluia. E eles estavam tão cheios de poder, que o evangelho é expandido, e de repente vem a igreja contemporânea começa a perder os seus adjetivos, ela começa a adorar a ídolos, ela começa a fazer o que não era para ser feito, mas de repente lá pelas tantas, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e este homem cheio do Espírito, ele diz assim: o justo viverá pela fé. Ei, vocês têm que começar a ler esta palavra. E a Bíblia diz, a história contemporânea diz que a partir daí a igreja contemporânea começa a viver um mover tão sobrenatural de Deus que chega até os Estados Unidos. E a história diz que lá num dia, e eu já contei aqui para os irmãos que num domingo pela manhã, enquanto os crentes estavam reunidos para a escola bíblica dominical, num dia muito frio, na rua Azusa, lá nos Estados Unidos, de repente lá está alguns irmãos reunidos para a escola dominical, e o pastor que levanta para pregar naquela manhã, ele diz assim: irmãos, eu fui visitado pelo poder do Espírito, e eu comecei a falar em outras línguas como eu nunca tinha falado, mas conforme está escrito em Atos 1:8, e de repente todos os irmãos vão embora, porque não acreditaram na mensagem dele, mas fica um menino. Aleluia. Deus sempre levanta um menino, Deus sempre levanta alguém que a gente, irmãos, aos olhos humanos, a gente olha assim e diz assim: poxa vida, esse aí não vai dar certo, esse aí não tem jeito, esse aí é um guri, esse é um coitado, esse é um menino, esse é uma criança. Deixa Deus usar as crianças. Se você não quiser ser usado, Deus vai levantar um menino, Deus vai levantar uma criança. E diz que naquela manhã aquele menino chega para o pastor e diz assim: pastor, como eu queria receber esse poder. Eu sei que os irmãos foram embora, eu sei que todo mundo foi embora, eu sei que ninguém acreditou naquilo que o senhor falou, mas se quem sabe o Espírito de Deus, se ele entrasse na minha vida, eu seria também cheio de poder. O pastor diz: sim, meu filho, se você quiser, o Espírito de Deus pode entrar na sua vida e te batizar nesta manhã fria de domingo. E diz que o pastor ora por aquele menino, e aquele menino sai porta fora falando em línguas estranhas. Aquele menino cresceu, e a partir daquele menino a história já se transforma, porque diz que daquele menino começa a se transformar. Tantos jovens, tantas pessoas são contagiadas, até que um dia lá na Suécia, do outro lado lá do mundo, alguém ouve falar e conta para dois moços chamados Gunnar Ving e Daniel Berg, e dizem para eles: olha, lá nos Estados Unidos está
acontecendo uma coisa grande, é algo terrível, porque diz que as pessoas entram lá, é um seminário, eles entram para estudar, é um seminário batista, mas diz que de repente, quando eles entram lá dentro, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e diz que Daniel Berg e Gunnar Wing viajam até os Estados Unidos, e quando chegam nos Estados Unidos, estão num belo culto, e de repente o poder de Deus desceu sobre a igreja, sobre aqueles jovens, e eles foram batizados com o Espírito Santo. De repente eles têm uma notícia, através do Espírito, o Espírito do Senhor diz para eles numa visão: olha, tem um lugar chamado Brasil, Belém do Pará, e vocês têm que ir para lá, o chamado de vocês é para esse lugar. Diz que eles olham no mapa não existe Belém do Pará, diz que eles foram em um outro lugar onde existia um melhor recurso para eles conhecerem o lugar, e diz que alguém disse para eles: Belém do Pará fica no Brasil, fica na América do Sul. Meu irmão, pelo poder do Espírito, esses dois moços, sem saber falar português, desembarcam no Brasil, e diz que esses moços, embora não sabiam falar português, mas eles acharam uma igreja e começaram a cultuar com os irmãos, enquanto um trabalhava durante o dia, o outro estudava português para poder pregar, e diz que assim eles iam fazendo, um trabalhava e o outro estudava, um trabalhava, o outro estudava, até o dia em que um deles chega na igreja e diz assim para o pastor: pastor, hoje eu já consigo dar um testemunho, eu aprendi a falar um pouco do português e eu consigo dar um testemunho. E diz que o pastor olha para ele e diz assim: meu filho, então hoje você vai pregar, hoje você vai falar uma palavra. E ele abre exatamente no texto de Atos 1:8 e diz assim: mas recebereis poder sobre vós, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É lógico que todo mundo riu dele, porque ninguém conhecia o Espírito. Todo mundo riu, mas ele, enviado pelo Espírito, aleluia, eles saíram da igreja, porque ninguém aceitou a sua mensagem era diferente da dos outros. E diz que eles saíram para fora, e quando eles estão caminhando, já tristes, porque eles haviam pregado a palavra, eles haviam aprendido a ler a palavra, e eles pregaram a palavra de Deus, aquilo que estava escrito na Bíblia. Diz que de repente eles estão caminhando pela rua, e quem sabe, eu acredito que algum deles, quem sabe até chorando, quem sabe triste: poxa vida, a gente veio lá do outro lado do mundo, morar no Brasil, morar numa terra estranha, num lugar que não tem recurso, enfim. Diz que de repente uma irmã, aleluia, glória a Deus, vem gritando atrás deles: ei moços, moços, irmãos, aleluia. E diz que aquela irmã chega para eles e diz assim: olha, eu sei que ninguém acreditou, será que Jesus pode me batizar com o Espírito Santo? Aleluia. Gunnar Wing, Daniel Berg oraram por a irmã Celina de Albuquerque, e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A partir dali o nosso país foi incendiado até chegar na Pedra de Amolar, em Ilhota, Santa Catarina. E este poder está na igreja, esse poder está aqui nesta noite. Eu quero te dizer, meu amado irmão, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu não sei, meu irmão, você, mas eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo ele aqui. Nós precisamos desse poder, nós necessitamos desse poder, porque quando nós temos esse poder, o culto é diferente para nós. Quando nós temos esse poder, a mensagem é diferente. Quando nós temos esse poder, quem canta, canta bem, irmão. Nós não ficamos olhando se está cantando bonito, se está cantando desafinado, se o conjunto está bem, se o conjunto não está bem, se o pregador é bom ou não é. Quando nós somos cheios desse poder, não importa quem aqui esteja, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar, as línguas estranhas vão descer sobre nós. Aleluia. Eu sinto nesta noite o poder de Deus sobre nós, irmão. Eu não sei você, mas eu tenho vontade, as minhas carnes tremem nessa noite, porque eu sinto esse poder no nosso meio. Eu não sei como você está nesta noite. Quem sabe você está fraquinho, quem sabe você pode dizer assim: mas irmão, eu não tenho dinheiro. Jesus não olha para o teu dinheiro. Quem sabe você pode dizer: mas eu não tenho uma roupa boa para vir na igreja. Jesus não está olhando para a tua roupa. Jesus não está interessado naquilo que está por fora, pelo teu exterior. Jesus nesta noite quer ter um encontro contigo. A partir do encontro com Jesus, a tua vida vai ser diferente. Você vai mudar, você vai começar a viver a novidade de vida.
aleluia. Nós precisamos desse poder mais do que nunca. A igreja está na face da terra, e a face da terra, a terra em si, o mundo em si, ainda não foi destruído por causa de você, por causa de você. O poder de Deus ainda está no nosso meio. Aleluia, aleluia. Há quanto tempo você tem vivido enfermo? O poder de Deus te cura nesta noite. Há quanto tempo você tem vivido atribulado? O poder de Deus te dá paz esta noite. Nós precisamos de poder, irmão. Nós precisamos de poder. Sem poder nós não oramos. Sem poder nós não jejuamos. Sem poder nós não cantamos. Sem poder nós não pregamos. Sem poder nós não evangelizamos. Nós precisamos de poder. Aonde tiver um crente de poder, o diabo não para, o diabo não pode ficar na frente dele, ele tem que bater em retirada, porque o poder de Deus, aleluia, é soberano, é soberano. Sinta esse poder nessa noite, sinta essa glória nessa noite, comece a derramar as lágrimas, em nome de Jesus, assim assentado mesmo esta noite, o poder de Deus vai invadir o teu coração, vai vir língua estranha na tua mente. Abra a tua boca e fale nas línguas estranhas. Abre tua boca e comece a falar em línguas estranhas esta noite. Feche seus olhos, erga a tua mão para cima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os discípulos, o povo de Deus estava assentado, mas a Bíblia diz que de repente um vento forte e impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foi vista línguas como de fogo repartidas sobre eles, e eles foram cheios. Fale nas línguas estranhas, em nome de Jesus. Comece a falar em línguas estranhas, em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado, seja renovada. Você que faz 2 anos que não fala em língua estranha, Jesus vai te renovar essa noite. Você que faz 10 anos que não fala em língua estranha, Jesus vai te renovar esta noite. Você que recebeu o batismo e nunca mais falou em língua, Jesus te renova, Jesus te renova. Solta essa língua em nome de Jesus. Comece a receber desde lá da porta, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Vamos ficar em pés. Tem pessoas nessa noite que está sentindo dentro de você, tem algo queimando dentro de você. É poder, irmão, é poder. Joga para fora, comece a glorificar. Feche seus olhos. Você nessa noite que não é batizado com o Espírito Santo, só os que não são batizados com o Espírito Santo. Jesus não batiza ninguém com a boca fechada. Jesus não enche ninguém de boca fechada. Aprenda isso, irmão. Você que vem para a igreja e não glorifica, nem um aleluiazinho, né? Não é para mim, irmão. Eu não preciso disso. Já passei dessa fase. Tempo que tinha que pedir para você levantar a mão. Não, já passei dessa fase, irmão. Se você não quiser glorificar, não glorifica. Agora não vai ser cheio. Agora, se você quiser ser cheio, comece a abrir a tua boca. Aleluia. O que nós precisamos é de poder. Aleluia. Poder vai transformar teu casamento, irmão. O que te falta é poder lá dentro da tua casa. Aleluia. Você que nessa noite veio à casa de Deus. Vou dizer um negócio para vocês. Acho que já falei aqui. Teve uma vez que eu trabalhei num evento. Um evento chamado, foi transmitido pela RBS. 30 anos da RBS, em Florianópolis. Nos 30 anos, eu trabalhei naquele evento. Estava um camarada cantando naquele evento. Ele era a atração principal. Tinha outros, mas ele era a atração principal. E aquele camarada levou inúmeras pessoas. E você imagina assim que um cara que chamam assim que é rei. Dizem que ele é rei